Muito bem, hoje a gente conversa com o deputado federal Gustavo Fruit, ele que é também presidente do PDT do Paraná, ex-prefeito de Curitiba, bater um papo sobre a questão política, sobre essa campanha, essa eleição que se avizinha. Mas antes disso, vamos falar sobre o seu livro, recentemente lançado, intitulado de Travessias. Gostaria que o senhor falasse do que se trata essa obra e por que desse lançamento agora nesse período. Obrigado. Primeiro, alegria te reencontrar, sempre na torcida, acompanhando. E esse livro, ele tem o objetivo de contar um pouco do que eu vivi e experimentei ao longo da minha vida pública, em especial na gestão da prefeitura da nossa capital. Eu aproveitei esse período da pandemia, escrevi vários artigos, alguns eu não publiquei, mas procurei publicar um pouco dos desafios de enfrentar esse período de gestão, o privilégio de ter sido prefeito da capital, os avanços obtidos, mas ao final, a ideia, e por isso o título Travessia, é por defender a necessidade de uma travessia para um novo modelo no Brasil, um novo pacto federativo. Em pouco mais de 30 anos, os municípios brasileiros assumiram um número expressivo de responsabilidades, como na saúde, na educação e no transporte. É muito bom desconcentrar, o controle social local é muito maior do que o controle nacional, porém, nesse período não houve também o repasse equivalente de receitas e recursos para fazer frente a estes novos investimentos. Então a ideia do livro é relatar um pouco dessa experiência, contar do momento que a gente viveu, a crise, que culminou inclusive com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, crise econômica, crise social, mas da alegria de uma experiência que eu acho que não tem igual, de ter sido prefeito de uma cidade como Curitiba, principalmente pela possibilidade de gestão poder transformar a vida de muitas pessoas. Tenho acompanhado o que o senhor tem dito em algumas entrevistas que essa eleição desse ano deve fechar um ciclo de disputas ao legislativo. Quais que são, é isso efetivamente, e quais que são os planos para o futuro? Sim, a ideia, claro, adoro o que eu faço com paixão. Política tem que ser com paixão, principalmente nesses tempos de descrença, custos elevados, continuadas denúncias. Mas eu aproveitei ao longo dessa minha trajetória, mas principalmente nos últimos 3 anos, para rodar o Paraná. Abrir novos contatos, estabelecer novos canais e começar a pensar o que vai ser do Paraná nos próximos 30, 40 anos. Essa eleição fecha um ciclo, seja em razão dessa acirrada disputa que virou a política nacional, seja em razão de um fim de um ciclo de lideranças importantes na história do Paraná, e pessoalmente, eu estou determinado a renovar o mandato, e claro, para pensar no futuro, eu tenho que passar também por essas eleições, e tenho aproveitado também em muitas cidades e regiões para reafirmar esse compromisso, mas pensando, a partir das eleições, passando essas eleições, começar a construir um projeto para o governo do Paraná a partir de 2023. Além disso, a Prefeitura de Curitiba, de repente, está nos planos também, um outro projeto. O senhor já foi prefeito de Curitiba, de repente, há o interesse também de pleitear a Prefeitura da capital do estado? Sim, o Executivo, em Curitiba, nós vamos participar diretamente da eleição, com candidatura própria, e agora também um projeto que tem tudo para ser vitorioso. Então, a estratégia toda que está sendo desenhada, pensar na eleição nas grandes cidades do Paraná, visando, evidentemente, uma participação efetiva na eleição de 2026. Agora, o senhor chegou a ser sondado ou convidado efetivamente pelo PT de Lula para ser um candidato ao Senado na chapa que é encabeçada aqui no Paraná pelo Roberto Requião ao governo. Por que não aceitou, por que recusou o convite? Fundamentalmente, o PDT, um candidato próprio ao presidente da República, Ciro Gomes, terá que ter o máximo possível de exposição nos estados. E tudo caminha para o PDT do Paraná ter chapa completa de deputado estadual, deputado federal e candidato ou candidata ao Senado e ao governo do Paraná. Ontem, em Brasília, foi realizada a Convenção Nacional, 2 nomes foram apresentados como possíveis candidatos às eleições majoritárias, a professora Desirê como candidata ao Senado e o ex-deputado Ricardo Gumide como candidato ao governo. A convenção do PDT será no dia 30 e a ideia é justamente
ter uma linha de defesa da candidatura presidencial, tentando quebrar, ou buscando quebrar, esta polarização que se estabeleceu, mas defender um projeto efetivo de desenvolvimento para o país, como o Ciro tem defendido. Eu tive uma conversa muito importante com o PT, é importante registrar isso. Tenho uma impressão, e fiquei com uma impressão muito positiva do presidente estadual do PT, que é o deputado estadual Arilson, muito articulado, com uma visão muito clara do que está em jogo nessa eleição no Paraná e no Brasil, mas além da questão local, um partido que nós queremos fortalecer. Hoje só tem um deputado estadual, um deputado federal e 17 prefeitos. Nós temos o desafio de ampliar a bancada no Legislativo, mas também o desafio de ampliar as bancadas nos municípios, nas câmaras municipais e nas prefeituras. E para isso, não há outra alternativa senão disputar a eleição. O juiz da democracia é o povo, reafirmando a confiança nas urnas e principalmente na capacidade de apresentar um projeto para o país. Por isso que o PDT tem candidatura própria e em boa parte dos estados irá participar diretamente da eleição majoritária. O senhor falou que isso faz parte de uma estratégia e é perfeitamente perceptível isso. Agora, é difícil, pelo menos as pesquisas mostram isso, a nível nacional, que vá outra pessoa ao segundo turno que não seja o Lula e o Bolsonaro, e aqui no estado do Paraná, se der segundo turno, entre Ratinho e Roberto Requião. Pelo menos é o que mostra os números nesse momento. Isso não prejudica um projeto maior do PDT lá para frente, de repente ficar só como coadjuvante de dois pleitos importantes? O desafio é disputar a eleição, acreditar num processo de debate que se estabelece a partir da eleição. Não existe eleição de véspera. É claro que não se pode ser ingênuo e há que ser realista com relação ao resultado de pesquisas, de vários outros indicadores, no processo que começa polarizado. E há que se ter a compreensão disso. Um presidente que tenta a reeleição e um ex-presidente muito forte que cresce num cenário de crise. E é bom lembrar que o que talvez será decisivo nessa eleição é a economia. E não é por acaso que o governo vem adotando nos últimos dias várias medidas, buscando várias tentativas para ampliar auxílios sociais, ampliar programas sociais, na contramão do que defendia nos últimos 3 anos. Por quê? Porque é a economia que está mexendo com o cenário e dando um sentimento de mudança. Há um debate de extremos, com temas inclusive da natureza moral, mas o que efetivamente aponta para a indicação de decisão numa eleição é o aspecto econômico. O pior é não participar da eleição. É claro que em muitos momentos há que se ter essa compreensão, mas mal comparando, é o mesmo que esperar que um time tenha torcida se não disputa o campeonato. E um partido, um grupo político, uma ideia, um setor da sociedade que não se apresenta, evidentemente que vai sendo excluído. Não existe vácuo. E o PDT cumpre esse papel. O Ciro, com uma candidatura com projeto, ele tem posições muito claras e está procurando romper. Evidentemente, essa polarização tem um custo pessoal, um custo político, mas o PDT quer se apresentar como alternativa ao Brasil e também ao Paraná. O senhor, como deputado federal, com certeza acompanhou o trâmite dessa PEC chamada de kamikaze aí nos últimos dias lá no Congresso. Claro, com o objetivo de eleitoreiro, claramente eleitoreiro, e não uma política pública de apoio a essas categorias. Se resolve um problema econômico de algumas classes nesse momento, mas quanto isso vai custar ao país lá na frente? É verdade, e eu faço 2 colocações. A primeira, eu não vejo quem seja contra a dar um auxílio para quem precisa no momento de crise. Então, quando você fala em ampliar o valor do Auxílio Brasil e se permitir um auxílio a categorias que estão sendo muito prejudicadas pela situação econômica, por exemplo, os caminhoneiros em função do combustível, é evidente que é difícil achar alguém que seja contrário a esse tipo de acordo, ou de apoio. Qual que é o problema? E a segunda observação. Desde o início desse período legislativo e do atual governo, sempre houve um grupo no Congresso, em especial da oposição, defendendo a manutenção, o controle e, em alguns casos, a ampliação de programas sociais. Tanto é que, se não fosse a Câmara, dificilmente teria saído um auxílio emergencial durante a pandemia no valor de R$ 600.
Da mesma forma, a pressão que se estabeleceu com as vacinas. O que acontece nesse momento? Esta PEC, para justificar os gastos a 2 meses da eleição, e, portanto, para quebrar 2 regras que estão na Constituição, que são a regra eleitoral, que proíbe qualquer mudança de benefício às vésperas da eleição, é o mesmo que abaixar a tarifa de água, de luz, acabar com dar uma isenção de IPTU, ou não cobrar o ônibus mais dos usuários. E a outra, gostando ou não, é regra fiscal. É justamente para evitar que se aumente o déficit e se transfira para o próximo governo esse déficit. O que fez o governo? Colocou uma proposta de emenda à Constituição para permitir colocar o Brasil num chamado estado de emergência em função da guerra na Ucrânia. A guerra da Ucrânia já faz 5 meses. A crise econômica vem se agravando antes da guerra. Ela toma uma proporção maior com a oscilação do preço do combustível no mercado internacional. Mas olha a contradição. Esta semana, a Petrobras anuncia a redução do preço do combustível nas refinarias. Então se cria artificialmente a ideia de estado de emergência para que se criar um benefício. E para mim tem algo aí que eu acho abjeto, para ser educado. Por que abjeto? É desumano se usar a fome das pessoas para se criar um benefício a 2 meses das eleições e dizer que esse benefício termina 2 meses depois. Vai se criar uma expectativa, essas pessoas poderão tomar empréstimo, até porque o governo agora permite que 40% do auxílio seja utilizado em empréstimo consignado, e a partir de janeiro esse recurso nesse valor acabou. Então é algo sem precedentes, é preocupante, porque se a moda pega, os governos do futuro poderão fazer isso, os governos estaduais e as prefeituras nas eleições municipais poderão também, às vésperas da eleição, adotar qualquer medida. Então se usa um momento de crise, de fome e desespero para esse tipo de prática. Mas que ninguém se iluda, isto vem junto com uma soma de medidas para o governo construir maioria no Congresso. Eu já tive a oportunidade de falar isso, inclusive, aqui em Marechal Cândido Rondon. Estabelecendo a chamada emenda do relator, a chamada emenda PIX. O governo, com isso, tem um grau de adesão em votações muito grande e aprova, inclusive, uma mudança dessa que não tem precedentes desde que a Constituição de 88 entrou em vigor. Voltando para a questão da eleição de deputado estadual e federal, como é que o PDT está se preparando? Chapa completa? Quantos votos que um deputado federal do PDT vai precisar somar para conseguir se eleger? Existe algum estudo já em cima disso? Sim. Chapa completa para estadual, 58 nomes. Chapa completa para federal, 31 nomes. É o número de vagas mais um. E essa eleição ela é diferente das outras, porque a primeira eleição sem coligação é a primeira eleição com federações e a primeira eleição em que será mudada a fórmula para a definição dos candidatos eleitos. Hoje, para eleger um deputado federal, serão necessários em torno de 190 mil, 200 mil votos, significa voto dos candidatos mais o voto da legenda, e para eleger um deputado estadual, em torno de 100 a 110 mil votos. A nossa estratégia, hoje nós temos um estadual e um federal, é aumentar a bancada de estadual, vamos trabalhar muito forte para tentar eleger 3 deputados estaduais, e claro, tentar manter uma vaga de federal e, se possível, ampliar para mais uma vaga de deputado federal, elegendo 2. Tem um detalhe, que é uma conta às vezes até meio chato de fazer, mas mesmo aqueles partidos que não alcancem na primeira vaga ou para a segunda vaga o chamado coeficiente, de repente para federal com 150 mil votos e para estadual com 70, 80 mil votos, poderão, fazendo 80% do coeficiente, eleger um deputado na segunda chamada. Então, essa eleição vai permitir que alguns partidos que não alcancem na primeira leva a vaga no coeficiente possam, na segunda rodada, eleger estadual e federal. O objetivo é ampliar e, para isso, teremos provavelmente, até o dia 30, a confirmação de candidatura própria ao Senado e ao governo do Estado. Agora, tratando de algumas questões regionais que interessam à comunidade daqui. O Oeste do Paraná, há muitos anos, paga caro pelo pedágio. É a região mais distante do Porto de Paranaguá e é aqui que se produz grande parte dos grãos que alimentam o Brasil, enfim, não só grãos como também carne.
O que o senhor pensa e o que pode ser feito com relação a essa nova proposta de pedágio que está sendo apresentada? A bancada tomou uma posição, pessoalmente, eu sou muito claro em relação a isso, com relação ao preço. E o grande impacto está aqui, onde na proposta do primeiro edital tem o maior número de novas praças de pedágio, o custo vai ficar maior em função do deslocamento até o porto de Paranaguá, e foi aqui que teve a maior resistência, compreensível, necessária e legítima do setor produtivo. Tanto que o governo, não conseguindo levar adiante uma proposta nova, acabou transferindo a delegação, devolvendo a delegação para o governo federal e, no segundo momento, o Estado do Paraná não aceitou a proposta de edital do governo federal. Estava mesclando um valor de pedágio mais um valor de investimentos a serem realizados num determinado prazo, sem valor de outorga. O que é isso? Não se paga para ganhar a concessão, mas se assume um compromisso de tarifa mais baixa com investimento num determinado período. Congelaram, vem o período eleitoral, mas isso me lembra aquela história que o Paraná já viveu. Já houve uma época em que reduziram em 50% o valor da tarifa nas eleições e depois voltou com toda a força. É claro que a gente vai continuar acompanhando, mas sempre um grau de preocupação de terem tirado do radar esse tema agora no ano eleitoral para voltar com força no ano que vem. Agora, deputado, tem uma outra questão que pode interferir diretamente nessa questão dos pedágios. Tanto a nível estadual como nacional, mudar o governo e mudarem as políticas. E aí, como é que fica? O Estado claramente não tem condições de ficar mantendo essas rodovias. Como que ficaria o problema daí para frente se tudo voltar à estaca zero? Perfeito. Muda tudo, volta à estaca zero. E lembrando que o governo do Paraná devolveu a delegação da concessão para o governo federal. Volta à estaca zero. Outra questão também envolvendo a infraestrutura que afeta diretamente a região são dois trechos de duplicação da BR-163, um aqui entre Marechal e Toledo e o outro entre Cascavel e Realeza. Dois trechos praticamente com as obras paradas por falta de orçamento e também não estão previstas para os novos pedágios. O que pode ser feito para resolver essa situação? E foi a opção do governo. Eu dou um exemplo agora, nós falamos dos 41 bilhões da última proposta de emenda à Constituição, o ministro da Economia disse que houve um superávit, um ganho de receita, ou seja, apesar da bancada ter se posicionado e destinado emenda ao orçamento da União para alguns trechos, e mesmo considerando aquele convênio realizado com a Itaipu para alguns investimentos, o governo cortou a continuidade dos recursos. Deputado, mesmo sendo da capital, o senhor sempre se envolve e atua também em questões do interesse do interior do estado. Uma dessas ações com relação a benefícios aqui para a nossa Universidade do Oeste do Paraná, e outro projeto para garantir a manutenção dos royalties para os municípios lindeiros após a revisão do Tratado de Itaipu, que vence agora em 2023. Como é que está especificamente essa situação dos royalties? Sim. Primeiro, a gente não pode pensar o Estado se não tiver equilíbrio. Até porque se não for um Estado equilibrado, alguma região vai assumir uma responsabilidade sem estrutura. Então, sempre que a gente pensa o Estado, é claro, a capital ela tem um poder de atração, mas pensar o Estado de forma equilibrada. Segundo ponto, eu chamo a atenção com relação a Itaipu. A partir do ano que vem, os países Brasil e Paraguai deixarão de pagar mais de $1 bilhão cada um da dívida de Itaipu, assumida com o tratado que completa 50 anos. Com a renovação do tratado, a primeira pergunta é: se forem mantidos os preços atuais, o Brasil e o Paraguai terão um acréscimo de caixa de $1 bilhão. Para onde vai este recurso? Eu chamo muito a atenção para que o Paraná se posicione, porque por uma série de questões históricas, o Paraná não recebe uma contrapartida pela geração de energia hidrelétrica. A força das águas no Paraná são um dos maiores ativos que um estado pode ter no Brasil e no mundo. 25% da energia hidrelétrica é gerada aqui no estado. E o Paraná não recebe absolutamente nada pela geração dessa energia. E o segundo ponto que eu chamo a atenção é que alguns querem rever a forma de pagamento dos royalties.
seja a mudança de divisão, ou seja até uma possível discussão sobre o fim do fato que gerou o pagamento dos royalties. Eu estou entre aqueles que defendem que o pagamento tem que ser permanente, porque é um dano permanente que se gerou a terras produtivas do Estado. Então, o que eu propus? Um projeto de lei para manter os atuais critérios e tirar qualquer forma do que se chama no direito do princípio da decadência com relação ao direito do Estado ou dos municípios receberem esses royalties. Mandei essa mensagem aos prefeitos das cidades que recebem os royalties, a várias entidades das cidades que recebem os royalties e alguns setores organizados do Paraná, para que se garanta a renovação desse instituto. E além disso, pensando também localmente, atendendo sempre que possível, dentro das emendas do orçamento, das emendas individuais, das emendas de bancada. Eu não trabalhei com emenda PIX, eu sempre procuro, de alguma maneira, destinar recursos, seja para o UNOEST, que é um trabalho excepcional, mas também agora para a saúde de Marechal Cândido Rondon. Deputado, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Nós já passamos de 20 minutos, que é o tempo proposto para essa conversa. Deixar o senhor à vontade, se quiser fazer algum destaque especial sobre algum tema que a gente não tenha abordado, por favor. Agradecer, mais uma vez, um privilégio estar aqui, revê-los, desejar que seja uma retomada da festa em Marechal Cândido Rondon, no Boi do Rolete, retomando uma tradição. As pessoas estão carentes deste reencontro, mas reafirmaram uma profunda confiança no Brasil. Nós temos que ter o equilíbrio necessário para não sermos contaminados com um grau de ódio que tomou conta da política, com tragédias como a que aconteceu em Foz do Iguaçu, que não se repitam mais nestas as eleições, e termos a maturidade de respeitar a divergência e, principalmente, respeitar o resultado eleitoral. Eu acho que o Brasil caminha por um processo novo, novamente, de mudança. Não se constrói convergência com ânimos tão acirrados, e quem for eleito, seja deputado, governador, senador, presidente da República, tem que liderar a busca de uma pacificação. Senão o Brasil, apesar de toda a potência que é, e o agronegócio no Paraná, a agricultura, a pecuária no Paraná, salvar a economia do Estado, evidentemente que esse fator só vai gerar instabilidade. Então, renovar a confiança, o agradecimento e uma esperança imensa no futuro do país.